Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre como conciliar vida pessoal e profissional. Será que você realmente está vivendo ou, sem se dar conta, está sobrevivendo? Hoje a gente vai falar sobre isso, mas não sobre trazer fórmulas mágicas de os 3 passos para fazer A, B, C ou D, mas sobre as raízes emocionais que trazem tantas atividades, tantas funções, tantas tarefas, tantas cobranças para o seu dia a dia, combinado? Liliane, Fabiana, Dora, sejam muito bem-vindas. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem. Vou colocar aqui o tema da nossa live para que todo mundo que for chegando saiba sobre o que a gente está falando. E lembra de compartilhar, de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, porque eu sei que acontece com muita gente gente, quanta atividade, quanta coisa, como que eu administro isso, e a autocobrança toma conta, e aí vai ficando sem energia, quando é pros outros você dá um jeito, quando é pra você vai ficando pra depois. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Vocês me veem, me ouvem bem? Deixa eu colocar aqui o tema, como conciliar vida pessoal e profissional. Perfeito. Ai, tá ótimo. Sim, tá dando pra ouvir bem. Perfeito. Antes da gente começar, uns minutinhos antes de eu abrir a live aqui, eu fui pegar uma cartinha, que são umas cartas sistêmicas, né? Que são cartas nada mais do que reflexões, né? Com mensagens para a gente refletir sobre o nosso momento atual, e toda vez que eu vou ver alguma mensagem, que eu vou iniciar uma live, iniciar um atendimento, iniciar nossa mentoria em grupo, eu sempre intencionalizo para ver uma mensagem que faça sentido para as pessoas que vão estar acompanhando. E a mensagem que saiu foi: a partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. E eu vou falar sobre isso, que está totalmente conectado com o que a gente vai falar hoje. E você pode falar assim: não, sou mais força, já tem de monte. É por isso mesmo que eu quero entender como que eu concilio a minha profissão, o meu trabalho, com as coisas de casa, com as minhas atividades, com os meus desejos, com os filhos, com não sei o quê. O que é importante? Muitas vezes, dentro da nossa vulnerabilidade que vem a nossa força. Pode ser que essa força que você tenha hoje seja para guardar um medo que é importante olhar. Então, aqui dentro da live de hoje, o que a gente vai fazer é, a gente vai trabalhar e vou trazer esse processo de consciência para você entender as raízes emocionais com relação a isso, porque se você não entende, não sente, na verdade, internamente, não se transforma internamente, pode acontecer eu fazer uma mágica e falar assim: amanhã seu dia vai ter 48 horas. Não vai ser suficiente, por quê? Nós criamos, entre aspas, vícios emocionais, padrões que a gente vai repetindo sem se dar conta. 72 horas não vai ser suficiente. Então, é essencial entender as raízes emocionais, as dinâmicas inconscientes. Inclusive, hoje saiu uma postagem sobre isso, né, de uma frase do Jung, que fala: enquanto você não tomar consciência, o seu inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. De ai, meu jeito, meu Deus, mudei de empresa, mudei de trabalho, quero fazer uma transição de carreira, e não vai, porque existem essas dinâmicas inconscientes. E claro, vou trazer alguns pontos com relação ao racional também, algumas coisas práticas com relação a isso, mas não adianta entender, porque eu sei que racionalmente todo mundo fala: eu quero ter mais produtividade, eu quero ter meu tempo para descansar, eu quero sim ter meus resultados, mas eu quero conseguir baixar a guarda e realmente relaxar. Quem aqui, clica no coraçãozinho, manda nos comentários. Às vezes que nem a gente teve um feriado agora, para no feriado ou para no final de semana e fala: eu vou descansar. Só que a hora que para, a cabeça tá ali: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, nossa, tem roupa para lavar, tem não sei o quê, e tem esse coisa do trabalho para fazer, e tem tal coisa. E aí, ou vem a culpa. E aí, aquele descansar separou só seu corpo. Só que é a exaustão emocional que é o que realmente adoece. Faz você perder a produtividade, faz muitas vezes você querer acumular mais conhecimento, mais funções, mais atividades e achar que nunca é suficiente. Por isso que eu falei, pode ter um monte, 24, 48, 72 horas, se não entender as raízes emocionais, não tem jeito. Falando de uma forma prática primeiro, de uma forma mais racional. Como que funciona no dia a dia? O que funciona bem para você ganhar produtividade?
A famosa regrinha de Pareto. Ah, isso eu não conheço, calma que eu vou explicar. O que é essa regra de Pareto? É você identificar no seu dia a dia quais são os... vamos colocar em 100 atividades. Do 100% de atividades que você tem no seu dia, quais são aqueles 20% que vai trazer 80% dos resultados? Por quê? O que geralmente o nosso inconsciente faz com a gente? Aquilo que você está acostumado a fazer, que já está na rotina e que não causa nenhum desconforto, você vai fazendo. Só que pode ser que você esteja fazendo coisas que ao invés de te levarem para o próximo nível da sua vida, você está só apagando incêndio. Sendo que aquela uma atividade que se você fizer mesmo com frio na barriga, mesmo trazendo desconforto, vai te aproximar muito mais daquilo que você realmente deseja. Então é importante você começar a refletir no seu dia a dia e coloca no papel, porque hoje a gente está em um momento no mundo que existe tanta informação, isso é muito rico. Hoje você pode estar aqui comigo, hoje eu atendo pessoas no mundo todo, mas ao mesmo tempo, se você não se cuida, toda essa tecnologia acaba consumindo, porque antigamente, por exemplo, saía do trabalho ou ia descansar, não tinha celular, não tinha nada, estava tranquila, era aqueles telefones fixos. Hoje em dia, às vezes você tá na praia e tá ali no celular resolvendo coisa, pagando conta, fazendo isso, fazendo aquilo. Então você não desconecta da tecnologia, das redes sociais. Só que se você não aprende a parar e entender o que vai te trazer resultados, você acaba se desconectando de você. É onde muitas mulheres vêm me procurar e falam assim, Su, eu não consigo mais nem me reconhecer. Eu não sei, nem mais, muitas vezes eu me pergunto quem sou eu, as pessoas me elogiam porque eu faço, elogiam o meu trabalho, mas eu me sinto muitas vezes uma fraude, porque dentro de mim eu tô me questionando. Porque dentro de mim eu tô cansada, as pessoas falam que eu sou forte, mas, nossa, tem hora que eu só quero sumir, que eu só quero poder relaxar, ou que eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero conseguir me posicionar. Porque percebe, tudo isso vai trazer mais leveza para a sua vida pessoal e profissional, porque muitas pessoas, e aí a gente já vai começar a olhar para as raízes emocionais e para esse medo, que faz muitas vezes de uma forma inconsciente você se sobrecarregar, tem dificuldade de se posicionar. E o se posicionar pode ser, eu atendo muitos terapeutas, inclusive, com relação ao trabalho, a divulgar o trabalho, né, profissionais da ajuda, como pode ser sobre dizer, não quero isso, não gosto disso, eu faço aquilo, o valor do meu trabalho é tanto. De começar a impor limites, a delegar, a parar de ser o disque emergência de todo mundo e voltar a se conectar com você. Para que você, inclusive, não precise adoecer. E eu falo isso, gente, não é rogando praga nem nada, mas o nosso corpo, ele pede socorro. Foi o que aconteceu comigo durante vários momentos. Eu era tão de querer fazer, e depois eu fui entendendo que era uma forma de eu fugir de lidar comigo, de ter um lugar de importância, de a esforçada, a referência, não sei o que, só que isso custava, chegou a custar minha saúde. E eu tinha tanto esse, eu vou fazer, o que eu achava que era força, que eu cheguei, inclusive, a trabalhar com pneumonia. E a empresa que eu trabalhava, o ar-condicionado é ótimo, né? O ar-condicionado era extremamente forte, tanto é que depois disso eles regularam, realmente estava com problema lá. E eu fui trabalhar com pneumonia, com febre, tudo isso só piorou a situação, a ponto de eu ter crise de tosse de 30, 40 minutos, e de tanto que eu tossi, e isso é fato, tá? A musculatura da minha costela, o termo que os médicos dizem é que entrou em fadiga. O que aconteceu? Eu não consegui mais proteger minha costela, eu consegui quebrar minha costela de tanto tossir. Mas porque eu fui insistindo em fazer. Percebe o quanto a gente se desconecta de nós? Sabe quando você vai fazendo um monte de coisa que você fala assim, esqueci tal coisa. Será que eu fiz isso ou não? Porque tá tanto aquele turbilhão, que você fala, meu Deus. E com o tanto de informações que a gente tem o tempo todo, se você não cuida dessas dinâmicas inconscientes, as feridas emocionais começam a gritar. Você começa a se comparar, se sentir excluída, se sentir não vista, se sentir injustiçada, abandonada, sozinha, mesmo que às vezes com um monte de gente em rede social.
Porque não é por conta da rede social, da tecnologia, porque já existiam essas dores guardadas e com esse avanço, em que muitas vezes parece que é status você não parar um minuto. Nossa, parabéns, não parei um minuto. Isso vai adoecendo. E isso não vem de agora. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu trouxe nessa questão do 80-20, do comece a observar, coloca no papel, é importante você ter clareza, mas vamos entender um pouquinho as raízes emocionais de tudo isso também, porque esse é justamente o meu trabalho, é direcionar as pessoas para entender essas dinâmicas inconscientes, para que você possa descobrir o seu valor, usar as dinâmicas inconscientes curadas, que te impulsionem e não que te travem ou que traga mais peso. E a gente vem, né, falando de nós mulheres, de gerações de mulheres que passaram por muitas coisas. E pode ser que você na infância não tenha recebido, ou tenha sentido, ou não tenha memória de ter recebido colo, acolhimento. E aí existe uma questão forte ali com relação à falta que a sua criança sentiu da sua mãe. Ou pode ser que você olhava para o seu pai e falava, nossa, como ele é fraco, ou que você às vezes ouvia isso da sua mãe, ou a ausência dele você precisou ocupar um lugar que não era seu. Que aí desde criança você foi aprendendo a ter responsabilidades, a ter medo de incomodar, a se cobrar para ser perfeita, para ser o exemplo, porque lá atrás o que acontece? A nossa criança começa a se sentir amada. Vem o pai, a mãe, os tios, a avó, olha que bonitinha, como ela é boazinha, ou às vezes por medo, né, nessa rigidez, nessa exigência. Por exemplo, se você é filha de pais exigentes, ou um deles, se sua mãe era exigente, desde muito pequeno, o pulso ali, se houve esse excesso muitas vezes, e esse vazio do acolhimento, da sua criança poder relaxar, brincar, se você não cuida disso, na fase adulta, você vai ser 10 vezes mais exigente com você. Vou trazer um exemplo de atendimentos, uma pessoa que passou pela mentoria comigo, e aí a gente começou a trabalhar, a gente tem todo o processo para trabalhar tudo isso, essas feridas da infância, essa exigência, a relação com a mãe, a relação com o pai, como olhar para a carreira, como olhar para a vida pessoal, de como administrar tudo isso, como administrar esse olhar para o dinheiro. E aí ela falou assim, Su, meu nível de exigência é tanto que, por exemplo, se a pessoa me passou que eu preciso entregar um negócio no dia 2 de maio, desde agora eu já tô dando satisfação, a minha cabeça já tá ali a milhão, só que mesmo assim eu acabo deixando pra última hora porque eu fico sempre ali naquela cobrança, percebe? E aí as pessoas falam, não, mas nem te cobrei, porque não é sobre o outro. A criança que é filha de mãe exigente vai aprendendo desde pequena a ser exigente consigo mesma, e se não cuida isso vai ficando desproporcional. Porque a forma que sua criança, que a menininha que você foi um dia, aprendeu eu vou ser amada se eu for uma boa menina, ou de uma forma inconsciente, deixa eu fazer um esforço para eu ser vista, para eu ser reconhecida. Tem pessoas que muitas vezes não se sentiu vista na infância, que meu irmão dava trabalho, meu irmão ficava doente, é porque minha irmã não sei o que, é porque meus pais trabalhavam fora, e aí a criança não se sente vista. O que acontece na fase adulta? Eu faço um esforço para ser reconhecida a qualquer custo no meu trabalho. Às vezes eu vou até para uma carreira que não me faz feliz, mas que as pessoas reconhecem. E aí você vai acumulando atividades. Só que não é isso que vai te preencher. Percebe como tudo isso está relacionado? Que não adianta só você aprender 4 passos, 5 passos, 10 passos para equilibrar a vida pessoal e profissional, se dentro de você ainda existem registros, ainda existem comportamentos que se repetem de eu preciso desse esforço para ser reconhecida, para me sentir vista. E pode ser que mesmo assim você sinta que ninguém valoriza você. Mas a minha pergunta para você é, você se valoriza? Você consegue realmente enxergar o valor da sua história, de tudo que você viveu? O valor de ser quem você é? Porque o que acontece nessas situações que eu fui trazendo da criança que sentiu que não recebeu colo,
que não recebeu acolhimento, que teve ausência dos pais, que olhava, pode ser que você olhe até hoje seu pai como fraco, que estava ali no meio das relações dos pais. Se hoje, como adulta, você olha para os seus pais e quer salvá-los e tem pena, o que vai acontecendo? Você vai fazendo um esforço. E esforço é diferente de resultados. Então é como se a criança que você foi um dia, que está aí gritando, ficasse buscando fazer mais para trabalhar tudo isso. Faz sentido? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E quem tiver dúvidas, fica à vontade também para mandar nos comentários, tá? Lembra de compartilhar, porque isso é conteúdo que muitas mulheres precisam ouvir. Se os homens também não precisam, precisa. Mas eu faço atendimento dos homens no individual, mas dentro dos grupos, os nossos grupos são para mulheres, porque nós temos dores e feridas específicas, como os homens também têm. Só que as mulheres, desde criança, vão tendo um nível de exigência consigo mesma de ser perfeita, de estar impecável. Tem muita mulher que ouve que pra você ficar bonita precisa sofrer, ser mulher é difícil. E essa gravação, enquanto você não cuida, ela vai se repetindo de uma forma inconsciente. Ser mulher é difícil, isso aqui é pesado, eu preciso me provar 2 vezes. E aí, a vida sempre é uma grande escola para nos ensinar. Vai trazendo personagens, seja dentro da empresa, seja dentro das suas relações, que trazem essa dor para falar assim, olha para isso. Não precisa ser tão doído assim. Tá tudo bem se quebrar esse padrão e ser diferente. E sabe o que acontece quando a gente começa a quebrar esse padrão? A gente sente culpa. Tem muitas mulheres que às vezes, marquei uma massagem. E aí começa a justificar, não, mas é porque eu tô com a coluna travada, porque não sei o que, como se nunca pudesse fazer por si mesma. Eu quero que você pare para pensar agora, desde quando você vive nessa correria? De acordou, já vai fazer aquilo, e trabalha e volta e não para, aí chega a hora de dormir, outro dia, não sei o quê. Desde quando que você tá nessa loucura? O dia voou, já estamos no Natal de novo. Desde quando você deita a cabeça no travesseiro e fica se cobrando, mesmo tendo feito um monte de coisa, de achar muitas vezes que você não fez o suficiente? Quando você era criança, você podia descansar, ou no fim de semana também você já era acordada, porque tem que fazer coisa, que não pode ficar parada. O que você aprendeu? Quais são as histórias das mulheres da sua família? As mulheres da sua família, sua mãe, avós, tias, bisavós. Quais são as histórias delas? Com relação a trabalho, com relação a dinheiro. Como era a relação delas com elas mesmas? Essas mulheres paravam, descansavam, olhavam para si, ou estava sempre executando, seja dentro de casa, não parando um minuto, seja no trabalho, seja trabalhando e depois voltando e ficando na correria. Essas mulheres conseguiam se posicionar, dizer o que queriam, o que não queriam, ou muitas vezes precisaram criar os filhos sozinhas, e aí era sempre aquela loucura. Quais são as histórias das mulheres da sua família? Por que eu tô te perguntando isso? Porque pode ser que mesmo de forma inconsciente, você esteja vivendo exatamente a mesma vida que a sua mãe ou que a sua avó. Não, Su, mas eu fiz faculdade, eu fiz tal coisa, eu trabalho fora. Não é sobre as coisas materiais tangíveis, mas sobre a sensação, sobre a exaustão, sobre o não olhar para si, sobre aprender a fazer por todo mundo, mas deixar de fazer por você. Porque isso, nós aprendemos, você recebe isso de 2 formas, porque a gente é um gravador, né? A gente vai pegando as informações, gravando, guardando. Então, se dentro do ambiente que você viveu na infância você via isso, você já gravou. E hoje já é comprovado também através da epigenética que, através do nosso DNA, nós herdamos as informações da nossa família, principalmente os traumas.
Su, como assim um trauma? Mas eu quero só equilibrar minha vida pessoal e profissional e você tá falando de trauma? O que isso tem a ver com correria? São estratégias que a gente vai criando para continuar fazendo parte. Então, se lá atrás houve um trauma dentro da sua família, de perdas financeiras, de escassez, muitas vezes o medo de perder, o medo de faltar, que está registrado aí dentro do seu DNA, te move para fazer. Porque e se eu parar e tudo desabar, igual aconteceu lá atrás? Muitas vezes são registrados esses traumas de sacrifícios. Eu não posso parar um minuto. Não posso parar, preciso sobreviver. E o que eu tô te trazendo aqui é para que você possa tomar consciência para experimentar viver. Percebe como existem questões muito mais profundas com relação à vida pessoal e profissional, com relação ao dinheiro, com relação a tudo na vida, porque nós não somos máquinas. Nós somos pessoas que sentem. E como eu falei no início, se você não cuida dessas raízes emocionais, nem que o dia tiver 72 horas, não vai ter tempo suficiente, porque o padrão que você foi aprendendo foi fazer. E conforme eu vou falando isso, eu quero que você comece a perceber em seu corpo. Como que seu corpo recebe essas informações? Porque quando a gente vai aprendendo a fazer, você vai anestesiando as suas emoções. Você vira uma máquina de execução e se desconecta de você. Então pode ser que seu racional tá assim, nossa, mas o que será que ela tá falando? E pensando em várias hipóteses, não sei o que, mas perceba, e a percepção é algo que vai te ajudar muito também nessa gestão de pessoal e profissional. A percepção do seu corpo, do seu sentir. A hora que eu tô trazendo essas informações, falando sobre feridas do feminino, história das mulheres da sua família, sobre essa exaustão, como que seu corpo fica? Que região que vem um desconforto? Pode ser que venha um nó na garganta, uma angústia, provavelmente das coisas que você foi calando. Pode ser que seja a coluna, a cabeça, onde no seu corpo vem esse desconforto? Perceba, por mais que, tô acelerada, tô bem na hora do almoço aqui. Respira, diz pra você mesma, se você puder dizer em voz alta, agora é o meu momento. E perceba no seu corpo, onde incomoda. Se incomodou a garganta, coloca as mãos na garganta. Se incomodou a coluna, coloca as mãos na coluna. A cabeça, coloca as suas mãos. E pergunte pra você mesma, que idade tem esse desconforto? Quantos anos a minha criança tem? A minha criança que traz esse desconforto, esse nó na garganta, que quer carregar o mundo nas costas. Quantos anos eu tinha quando eu aprendi a pegar tudo pra mim? A não olhar pra mim. E pode ser que venha a emoção, que venha um pouquinho de desconforto. Tem muitas pessoas que passaram por tantas coisas que às vezes têm medo de sentir. Só que o sentir é o que te conecta com a vida, com a abundância, com a prosperidade, que te faz se sentir segura. Até porque a insegurança está relacionada a feridas com relação à mãe. Quem busca sempre pela segurança, ainda não tô pronta. Preciso olhar com a relação materna. Então, mesmo que venha um desconforto, se permita sentir. Se veio uma idade, às vezes seu racional vai querer lutar. Nossa, só veio o número 8 aqui na minha cabeça. Veio o número 5, acho que era 5 aninhos. Tá tudo bem. Pare de se julgar e de ser tão exigente com você. Não é isso que vai te fazer equilibrar a vida pessoal e profissional. É isso que vai trazer cada vez mais peso, mais atividades. Você vai buscar preencher ou curar essas feridas ou esconder essas feridas, acumulando cada vez mais diplomas, atividades, funções por todo mundo. Então, se você percebeu, sentiu no seu coração a idade que vem, se precisar fechar até seus olhos, olha, imagina que sua criança dessa idade que você pensou tá bem na sua frente e diz pra ela assim: agora eu cuido de você. Agora eu cuido de você.
Agora pode ser mais leve. Agora eu posso me comunicar, me posicionar e até descansar. Agora eu cuido de você. E aí vai respirando, vai soltando toda a tensão. Se quiser, imagina que você está abraçando essa criança que você foi um dia, que aprendeu a executar sem parar um minuto sequer. Que aprendeu que para ela pertencer, para ela ser vista, que para ela ser amada, ela precisa de muito esforço. Ela não pode parar, senão ela perde o valor. Diz para ela assim: você tem muito, muito valor. E se ainda de olhos fechados, se você quiser, pode se abraçar para sentir esse acolhimento, esse momento. E aí respira bem, bem fundo. E no seu tempo, você pode voltar aqui comigo. Abrir os seus olhos bem devagarzinho. E começar a refletir. Diferente de quem você vai ser se sua vida for um pouco mais leve, se você se permitir descansar. Ou para quem você ainda tenta provar que você dá conta, que você é boa o suficiente. Muitas vezes, o melhor que você pode fazer para você e para iniciar um dia produtivo, e para as pessoas que você ama, inclusive, é ser gentil com você. É ser gentil com essa criança que está aí dentro gritando, porque enquanto você não olha para as dores, para as feridas dela, as dores tomam o controle da sua vida. E hoje muito se fala, né, sobre criança interior, sobre não sei o que, e tem gente que vem me procurar e fala: ai, Su, eu não sei nem como acolher, eu não sei o que fazer, porque vem uma cobrança até sobre, meu Deus, como que eu lido com essa criança que também tem mais uma atividade por fazer? E a melhor coisa é você olhar para você, porque a hora que você aprende a olhar para essas raízes emocionais, e tem método, processo para tudo isso, a gente vai trabalhar isso dentro da mentoria expansão, essa mesma criança te traz criatividade, leveza, pulsão de vida. Percebe? Então comece a perceber. Nossa, se eu percebo, realmente estou vivendo a vida igual da minha mãe, por mais que eu queria ser o extremamente oposto. Todo excesso esconde uma falta. Tudo que você tem que excluir, eu quero ser totalmente diferente dela. Percebe que a hora que você fala que quer ser totalmente diferente dela, do seu pai ou de qualquer pessoa, você está falando sobre a pessoa ao invés de olhar para a sua vida? Ou se você percebe que você está exatamente igual, ou que você sente pena, que você quer salvar, fica pesado demais. Então, a partir de agora, quando você observar, lembrar, isso, mas minha mãe já faleceu, eu posso estar repetindo esses padrões da mesma forma? Com certeza. Não é sobre relação física, é sobre o que está registrado dentro de você. É justamente isso que a gente trabalha dentro da expansão. Existem questões, inclusive, com relação ao dinheiro, à transição de carreira. Tem pessoas que eu atendo que falam: nossa, isso faz 4 anos, 5 anos, já fiz 500 cursos, dava para eu ter comprado uma casa nova, e tô travada aqui, porque não é sobre estratégia, é sobre aqui. Então, quando você lembrar da sua mãe, ou conversar com a sua mãe, ou mandar mensagem, ou for lá visitar os seus pais, e se vier essa sensação de querer salvar, ou de incômodo, ou de ser o extremo oposto, de você ver, nossa, realmente, eu tô igualzinha, a mesma correria, não paro um minuto, não olho pra mim, vai dizendo pra você mentalmente: agora pode ser diferente. Honrar os pais é sobre você cuidar muito bem da vida que você recebeu. É sobre você aprender a não ser somente gentil com as outras pessoas, mas aprender a ser gentil com você. E aprendendo a ser gentil com você, você começa a se posicionar, impor limites, delegar, não querer carregar o mundo nas costas e deixar que as pessoas também deem conta de fazer por elas. Ter um dia de você falar: nossa, caramba, esse é meu dia do merecimento, é o dia que eu vou fazer algo gostoso por mim.
ter pequenos momentos no dia a dia, nem que sejam 20 minutos para você respirar, para você se conectar com você. É sobre você investir no cuidado com você e não só no cuidado externo, que claro que é gostoso a gente se sentir bem, se sentir bonita. Só que se você não cuida daqui, você vai mexer e também parecer que não é o suficiente. Então comece a se permitir ser feliz. Se permitir parar, comece a colocar tudo no papel que você precisa fazer e mais do que isso, tenha clareza do que você quer realizar para a sua vida. E pode ser que a cabeça dê até uma bagunçada, porque você foi se deixando tanto em último plano que causa estranheza, mas comece a experimentar. No final desse ano, a gente já está chegando quase em maio. No final agora de 2025, o que você quer ter vivido? O que você não quer falar? Nossa, mais uma vez passei para o ano seguinte. É sobre fazer movimentos. É sobre quebrar padrões. Porque tudo isso, inclusive ter pessoal e profissional, é claro que tem momentos que exigem mais de nós, transição de carreira é um desses momentos. Mas é sobre você ter permissão emocional para ter uma vida mais saudável para você. Mais leve. Entender que o tempo das batalhas, dos sacrifícios acabou. Fale em voz alta isso. O tempo dos sacrifícios acabou. Em honra às mulheres da minha família e a minha vida, agora pode ser mais leve. Agora eu tenho voz. E a partir disso, comece a perceber o que vai te trazer mais resultados, mesmo com desconforto. Hora que você vai delegando, se posicionando ou fazendo aquilo que realmente vai trazer resultados, comece a perceber o que traz, que medo existe, que desconforto existe. Porque a partir disso você vai sentindo permissão para realmente ter momentos para você, para que realmente não seja mais sacrifícios, não seja mais sobrevivência, mas sim vida. Todo esse processo que eu tô trazendo aqui, a gente vai trabalhar dentro da mentoria expansão, porque eu sei que você fala, isso, falar é fácil. E sim, a gente precisa trabalhar internamente e dentro da mentoria a gente faz todo esse trabalho, é uma mentoria online em grupo, somente para mulheres, porque a gente trabalha também essas feridas com relação ao feminino. Então existe um processo, porque todos nós temos pontos cegos com relação a gente mesmo. Por quê? Uma parte nossa fala, não, isso aqui dói muito, esconde. E a gente não consegue enxergar e precisa de um profissional para direcionar. Dentro da mentoria expansão a gente vai fazer tudo isso. A gente tem 6 encontros ao vivo, além de vários bônus que vocês vão receber. Esses encontros também ficam gravados. E o grande objetivo, a grande missão da mentoria expansão é que você faça esse processo de expansão de consciência, expansão de resultados, expansão de vida. Para que a partir daí você tenha mais leveza, mais segurança e mais prosperidade na vida pessoal e profissional. E o que vai acontecer? A gente começa com a nossa mentoria expansão no dia 5. Mas na próxima segunda, dia 28, a gente vai ter uma aula secreta. É uma aula de aquecimento para a nossa mentoria expansão. Essa aula, ela é fechada, mas ela é gratuita. O tema da aula é expansão, sucesso e posicionamento. Da menina insegura à mulher que se posiciona, que é leve e próspera. Vai ser 1h30, essa nossa aula secreta começa às 7 horas da noite, horário de Brasília. Ela é gratuita, para você participar você precisa preencher um formulário, preenchendo você vai receber o link de acesso. Então se você quiser participar da nossa aula secreta e experimentar um pouquinho do que vai ser o expansão e lá, ou a partir de agora você já vai ter a oportunidade de entrar para a nossa mentoria expansão, envia por direct a palavra secreta e aí você vai receber o link com o formulário para a nossa aula gratuita e posteriormente você vai receber no nosso WhatsApp o link de acesso, tá? Então, ou envia secreta aqui nos comentários, ou por direct você vai receber o link de acesso, o link do formulário da nossa aula secreta gratuita. E aí na segunda-feira nós vamos estar juntos, vai ser pelo Google Meet, por uma videochamada para eu conseguir ver vocês, porque a gente consegue aprofundar e trabalhar realmente com direcionamento, com acompanhamento dentro dessa aula. Então aproveita, porque essa aula ela vale ouro. A aula que vocês vão receber na segunda-feira de uma forma gratuita,
É uma aula que você vai ver, você vai falar assim, nossa, Su, eu teria pago tanto, porque a transformação que me gerou é sensacional. Então aproveita, envia secreta aqui ou no direct para que você possa participar. E aí depois você vai ter a oportunidade também de participar da mentoria expansão. Combinado? Olhe para você, comece a perceber na sua vida, porque muitas das coisas que você está vivendo hoje são resultados das dinâmicas inconscientes que precisam ser cuidadas, que você precisa aprender a tomar consciência, a lidar para você se permitir ter uma vida mais leve, se sentindo mais segura e mais próspera. Lembrando que a gente continua a maratona de lives no decorrer dessa semana. Amanhã, meio-dia, tem mais uma live, amanhã e na sexta-feira. Então já programa a sua agenda, já programa seu horário de almoço. As lives estão ficando gravadas, mas logo vão sair do ar e as gravações de todas essas lives vão estar disponíveis somente para as mentoradas da expansão. Inclusive, a aula de segunda-feira é só para quem estiver ao vivo. Ah, Su, mas eu já faço parte da mentoria expansão, já garanti minha vaga. Você vai ter acesso à gravação. Quem estiver fora da expansão não vai ter essas oportunidades. E eu posso te garantir que a mulher que você vai sair da mentoria expansão, com certeza não vai ser a mesma da mulher que você vai entrar. É um processo realmente de transformação profunda, de dentro para fora, e a partir disso, refletindo na sua vida pessoal e profissional. Te vejo amanhã na nossa live ao meio-dia. Para garantir sua vaga na aula secreta, envia a secreta aqui nos comentários ou por direct, que eu te passo o link, você preenche o formulário e vai receber o acesso para estar com a gente na segunda-feira, dia 28, às 19 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau. Excelente tarde para você.